Uma mensagem muito interessante, uma mensagem muito... é um divisor de águas. E essa mensagem vai ser esclarecedora pelo fato de muitas pessoas terem dúvidas, terem ideias diferentes, ideias equivocadas, que hoje nós vamos tirar na palavra de Deus. Porque hoje nós vamos estudar sobre o dom de profecia. Deixa eu só tirar isso aqui. Dom de profecia. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema, porque a maioria das pessoas buscam revelações. A gente conhece pessoas que vão em busca de religiões, que vão em busca daquelas cartomantes, aquelas pessoas que mexem naquela bola de cristal, para saberem sobre o futuro. A maioria das pessoas tem curiosidade sobre o futuro. E eu acho que vocês também têm curiosidades, têm algumas dúvidas sobre o futuro. E algumas pessoas vão em busca das igrejas, vão em busca de outras religiões, atrás de revelações. E aí eu sei que alguns de vocês têm dúvidas sobre isso. Será que a revelação, toda revelação, ela está baseada na Bíblia? Será que toda revelação é verdade? Será que Deus aprova isso? Será que Deus não aprova? Onde é que a gente encontra um dom de profecia verdadeiro, um espírito de profecia verdadeiro para a nossa vida? Então hoje nós vamos ver sobre isso. Mas vamos entender qual seria um sinal da volta de Jesus segundo a Bíblia. Vamos lá? Lá em Mateus 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, uma coisa que Jesus avisou a todos nós é que perto da volta dele iriam surgir muitos falsos cristos, pessoas dizendo ser Jesus, e muitos falsos profetas, que iriam tentar enganar as pessoas, se possível até os próprios eleitos. Até as pessoas que leem a Bíblia, eles iam tentar enganar. E para enganar as pessoas, eles iam operar sinais, iriam operar prodígios, milagres, falsos milagres. Então a gente sabe que está cheio de pessoas que são falsos profetas. Mas como é que a gente sabe diferenciar se um profeta é verdadeiro ou falso? Se a revelação que eu ouvi é verdadeira ou é falsa? Se ela vale ou se não vale? Tudo isso nós estamos vendo durante essas noites e hoje nós vamos ver novamente. Olha só, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Como saber se um profeta ele é falso ou ele é verdadeiro? Tem algumas pessoas que gostam muito de revelações. Tem pessoas que vão às igrejas atrás disso. Mas acontece que algumas pessoas vão em busca disso e às vezes voltam decepcionadas. A gente conheceu uma pessoa que uma vez foi para uma igreja, recebeu uma revelação na vida dela, a pessoa gostava de ir para o culto, gostava de Deus, mas depois daquela revelação que dizia que havia uma grande desgraça na vida dela, que acabou não acontecendo, a pessoa deixou de buscar Deus, deixou de estudar a Bíblia e deixou a igreja. Então, será que as revelações são de Deus? Será que elas são verdadeiras? Será que elas não são? Como é que eu sei se o que eu estou ouvindo é verdade ou é mentira? O que é que eu devo fazer? Olha o que é que o texto diz. Lá em 1 João 4,1. Amados, não acreditem em qualquer espírito, mas provem se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, como é que eu vou saber se o que eu estou ouvindo é verdade ou é falso? Se você provar, se você fizer um teste, se você colocar tudo que você está ouvindo em exame, se você examinar aquilo que você está escutando. E como é que a gente examina? Através da palavra de Deus. Então, para saber se um profeta é verdadeiro ou é falso, se um pregador está dizendo a verdade ou não, ele tem que ter 5 características. Toda vez que você ouvir na internet, toda vez que você vê em algum lugar alguém ensinando a Bíblia, você tem que olhar essas 5 características. Se ele passar nessas 5 características, nesses 5 itens, esse profeta ele é verdadeiro e ele está falando a verdade. Então vamos ver esses 5 itens. Características de um profeta verdadeiro. Vamos ver. A primeira delas é aceitar que Jesus veio em carne. Já eu explico isso. Vamos ver o texto. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que quer dizer isso? Um profeta verdadeiro, um pregador que ensina a verdade, ele tem que afirmar que quando Jesus estava aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem também. E por que isso é importante? Porque reconhecer que Jesus veio como ser humano quer dizer que Jesus passou fome, que Jesus sentiu sede, que Jesus se cansava, que Jesus
sentiu o peso da traição, que Jesus foi traído, Jesus sofreu todas aquelas dores ali na cruz. Então Jesus sofreu como ser humano, Jesus viveu como ser humano. E esses episódios de Chosen que eu coloco ajudam vocês a ter uma ideia de como era o lado humano de Jesus. E como humano, Jesus sofreu e Jesus morreu. E como Deus, Jesus lia as mentes. Como Deus, Jesus curava os doentes, Jesus andava sobre as águas, Jesus curava os leprosos. E como Deus, Jesus não permaneceu na tumba, Jesus ressuscitou. Amém? Então, o pregador de verdade, uma pessoa que ensina a verdade, reconhece que Jesus tanto era ser humano e tanto ele era Deus. E como ser humano, Jesus nunca pecou, porque Jesus é perfeito. Jesus venceu cada uma das tentações e assim ele serve de exemplo para nós. Então, se um pregador disser para você assim: Jesus não era Deus, Jesus era só um profeta, Jesus era só um homem que falava coisa bonita, que era um homem inspirado, ele está dizendo a verdade ou ele está dizendo a mentira? Mentira, porque Jesus não era só homem, Jesus também era Deus. Aí se o profeta disser: Jesus era só Deus, Jesus não tinha nada de ser humano, Jesus não tinha nada de humanidade, isso é verdade ou isso é mentira? Mentira, exatamente. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então a primeira característica de um profeta verdadeiro é reconhecer que Jesus veio em carne. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Segunda característica, ele manifesta frutos em sua vida. O que é isso? Olha o que Jesus diz: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Essa segunda característica ela é muito importante. Para você saber se alguém está falando a verdade, se o que ele está ensinando é verdadeiro ou falso, olhe o resultado da mensagem dele. Qual é o efeito que provoca nas pessoas que estão ouvindo? Quando essa pessoa prega, ela leva as pessoas a se arrepender, a mudar de vida, a buscar a Deus, ou deixa as pessoas do jeito que elas estão? A mensagem desse pregador massageia o ego delas, deixa elas do jeito que elas estão? Qual é o efeito que está causando nelas? Novamente puxando para as revelações. Algumas revelações que se ouve por aí têm o intuito de constranger as pessoas. A pessoa vem para o culto ali pela primeira vez e ela recebe uma revelação ali, e aí aquela pessoa não vem mais nunca, fica constrangida, não gosta daquilo que foi revelado, e aquilo acaba não acontecendo na vida dela. E esse resultado foi positivo ou foi negativo para a pessoa? Negativo, exatamente. Então observe o efeito que aquilo causa. Se aquela mensagem leva eu a buscar mais a Bíblia, me leva a estudar a Bíblia, a buscar mais a Deus, a orar mais, a reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus, então esse pregador está dizendo a verdade, esse pregador é de Deus. Leva você a estudar a Bíblia. Por isso que vocês estão vendo que cada noite, cada estudo que a gente passa, tudo que a gente fala, a gente mostra o texto da Bíblia. A gente poderia ter trazido as Bíblias da igreja, distribuir para cada um ler, mas ia ficar mais demorado. Então eu estou colocando o texto no telão para ficar mais rápido, para ficar mais fácil vocês entenderem. Mas vocês estão vendo que tudo que a gente fala aqui é baseado na Bíblia. Tem as passagens da Bíblia, na Bíblia toda, no Antigo e no Novo Testamento. Então isso é para vocês buscarem em casa. Não é para vocês aceitarem cegamente tudo que as pessoas dizem, tudo que vocês ouvem por aí. Tudo que vocês ouvirem, tudo que vocês aprenderem, leiam na Bíblia para ver se aquilo é verdade, se aquilo realmente procede. Então a segunda característica é: olhe o resultado daquela mensagem, pelos frutos os conhecereis, certo? Agora a terceira característica, que também é muito importante: as suas profecias se cumprem. O que acontece? Muitas pessoas só prestam atenção nessa terceira característica, ignoram as outras. Muita gente pensa assim: o que é que um profeta faz? O que é que vocês acham? Qual é a maior função de um profeta? Ele profetiza, né? Um profeta profetiza. Mas o que é profetizar? É prever uma coisa que vai acontecer no futuro, exatamente. Aí se ele prevê o que vai acontecer e aquilo não acontece, então ele é um profeta falso, né? Então essa terceira característica é que tudo que ele profetizar precisa se cumprir. Isso é óbvio. Olha o que é que Moisés diz: se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como é que a gente conhece a palavra que Deus não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, e nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele.
Então a profecia que esse profeta, que esse pregador falar, precisa se cumprir. Não pode falhar. Se falhar, ele deixa de ser verdadeiro. Ele é um profeta falso, certo? Então essa terceira característica é que a maioria das pessoas presta atenção e ignora as outras. Mas para ser verdadeiro, tem que ter todas aquelas 5. Agora, essa quarta aqui é fundamental. Esse profeta, esse pregador, essa pessoa que está falando, ela precisa viver de acordo com a Bíblia. Precisa viver o que ela prega. Ela precisa dar o exemplo. Isso aqui é indispensável. Olha só o que é que diz o texto. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então, o profeta, o pregador, ele precisa viver o que ele está dizendo. Ele precisa ser o exemplo. Ele não pode falar da boca para fora. Eu não posso chegar para você e dizer assim, ó, não adulterem, e eu ter outras mulheres além da minha esposa. Eu não posso dizer, ó, sejam honestos, não furtem, e eu roubar, ser desonesto no meu trabalho. A gente conhece vários pregadores, vários supostos pastores por aí, que tem várias mulheres em várias cidades, e que vivem roubando os fiéis, e que são um mau exemplo para a comunidade. Então, amigos, essas pessoas a gente não deve seguir. Pessoas que não dão exemplo, pessoas que não vivem o que elas pregam. Então, quer saber se o que eu estou dizendo é verdade? Se eu sou uma pessoa digna de confiança? Pergunta às pessoas que estão em volta de mim se eu dou um bom exemplo. Pergunta aos vizinhos daquele homem. Aquele homem, ele ajuda as pessoas? Aquela pessoa, ela é uma pessoa bondosa? Ela é uma pessoa que vive o que ela prega? É um exemplo? Eu conheci, ano passado a gente estava fazendo esse mesmo trabalho aqui em outro lugar. E a gente estava visitando as casas, do mesmo jeito que a gente fez aqui. E convidando as pessoas para a programação na casa de um irmão, de uma pessoa da igreja. E aí as pessoas iam dizendo, olha, tal lugar aquele homem era desonesto, tal lugar a pessoa era daquele jeito, tal lugar a pessoa não presta. Mas naquele lugar que você está convidando a gente para ir, aquele homem ali, ele é um exemplo. Aquele homem ali daquela casa, ele é digno de confiança. Ele é um crente de verdade. E aí as pessoas se sentiam motivadas a ir porque o testemunho, o exemplo daquele homem era positivo. Então o pregador, o profeta, precisa dar o exemplo, precisa viver o que ele prega, certo? E agora, a última característica que também é importante é que ele experimenta fenômenos físicos. O que é isso? Olha só o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele teve uma visão e na visão dele aconteceu isso com ele, ó. Assim, eu fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Então, os profetas da Bíblia, quando eles tinham uma visão, eles passavam por essa experiência. Quando eles tinham uma visão, Deus se comunicava com os profetas de duas maneiras, através de visões e através de sonhos. O sonho é normal, o sonho acontece quando a gente está dormindo. Agora a visão ela é um pouquinho diferente. A visão ela acontece assim. Você está aqui normal e aí Deus se revela a você, você perde as suas forças, assim como Daniel perdeu, e você agora perde todas as suas forças e Deus agora controla, toma conta do seu corpo, e aí você sai dessa realidade e Deus revela para você o que Ele quer revelar. Não existe a possessão demoníaca que Satanás toma conta das pessoas? Pois é, a visão é o contrário. É Deus tomando conta de você e revelando para você a vontade dele. E aí Deus mostrava para Isaías, Deus mostrava para Daniel, mostrava para João, e toda vez que eles tinham uma visão, acontecia isso. Acontecia esse fenômeno com eles. Eles perdiam as forças, Deus tomava conta deles, revelava, e aí quando eles voltavam da visão e iam voltando aos poucos para a realidade, aí eles pegavam um pergaminho e iam escrever tudo que Deus tinha revelado para eles. Certo? Então, um profeta verdadeiro, um profeta que recebe as revelações de Deus, ele experimenta fenômenos físicos. Então, precisa ter essas características. Aceitar que Jesus veio como Deus e como homem. Manifestar frutos em sua vida, as suas profecias se cumprem, ele vive de acordo com a Bíblia e nas visões que ele tem, ele experimenta fenômenos físicos. Agora, será que na Bíblia só existiam profetas homens? Não.
Será que só existiu homens que eram profetas? Que a gente ouve muito falar de Moisés, a gente ouve falar de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Joel. É, pessoal, tem homem na Bíblia, só tem profeta masculino? Será que não existiu profetisas? Então a Bíblia conta que algumas profetisas. Por exemplo, Miriam, que era irmã de Arão, que ela pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então essa aqui era uma profetisa que era irmã de Moisés e de Arão. Depois a gente tem Débora. Débora era profetisa e juíza, esposa de Lapidote, e julgava Israel naquele tempo. O escritório dela era embaixo de uma palmeira, e todo o povo de Israel vinha se consultar com ela, e ela julgava e também era profetisa. Já no Novo Testamento, nós temos a profetisa Ana, que ela tinha 84 anos, não deixava o templo, adorava noite e dia com jejuns e orações. Quando José e Maria chegaram no templo com o menino Jesus, ela foi a primeira que reconheceu, porque ela era profetisa e Deus revelou para ela que aquele menino era o Messias, que aquele menino era o Salvador. E por fim, nós temos também as filhas de Filipe. As filhas de Filipe era um evangelista, era um seguidor de Jesus. E ele tinha 4 filhas que eram solteiras e que também eram profetisas. Então na Bíblia, tanto tinha profetas homens, como tinha profetas mulheres também, profetisas. Agora, para encerrar essa mensagem de hoje, será que hoje, onde é que a gente pode encontrar um profeta verdadeiro hoje? Qual a igreja que tem um dom de profecia verdadeiro, que a gente pode confiar? Vamos ver? Olha o que a Bíblia diz. Essa mensagem aqui eu vou dar um pequeno spoiler e amanhã a mãe dela vai complementar, para vocês ficarem um pouco mais claros. Olha só. Apocalipse 12:17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Só para traduzir, dragão é Satanás e mulher representa igreja. Então Satanás está irado com a igreja. Que igreja é essa? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tá? Apocalipse 12:17, exatamente. Então a igreja que Satanás está irado hoje é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é esse testemunho de Jesus? Olha o capítulo 19, verso 10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vamos traduzir. Essa igreja que existe hoje, ela tem 2 características. Ela leva as pessoas a guardar os mandamentos de Deus, a obedecer a lei de Deus e tem o espírito de profecia. Ela ensina as profecias para você. Vocês estudaram aqui, vocês ouviram sobre sinais da volta de Jesus nas casas, quando estava visitando nas casas. Vocês ouviram a gente falando da volta de Jesus, como é que vai ser a volta de Jesus. Vocês ouviram a gente falando do milênio. Vocês ouviram a gente falando da nova terra. Nós mostramos para vocês coisas que vão acontecer no futuro. Nós explicamos para vocês. Essa igreja, ela tanto ensina você a guardar a lei de Deus, como explica as profecias para você. Deixa o futuro menos sombrio, deixa o futuro com esperança para todos nós. Então a profecia, amigos, as profecias que estão na Bíblia, elas servem para nos confortar. Elas servem para a gente não ficar no escuro. Elas servem para nós olharmos para frente com esperança. Quem não acredita na Bíblia, quem não conhece as profecias, fica com medo do que vai acontecer amanhã, porque não conhece a Bíblia, não conhece as profecias. Então cada profecia, cada ensinamento da Bíblia serve para nos dar esperança, serve para nos deixar confortados. E com aquilo que a gente aprende, a gente repassa para os outros. Certo? E aqui, ó, amigos, para terminar, quero falar aqui bem por cima, e depois nas casas nós podemos dar mais detalhes. Teve uma mulher que nasceu em 1827 e morreu em 1915. Essa mulher, ela recebeu um dom de profecia. Deus usou ela, Deus falou com ela, Deus mostrou várias visões sobre o futuro, e ela escreveu dezenas de livros. E esses livros falavam sobre a Bíblia, falavam sobre família, ela falou sobre saúde mental, falou sobre finanças. Ela foi uma escritora muito usada por Deus. E tudo que ela escrevia, ela dizia assim, ó, tudo que eu escrevi é para levar vocês à Bíblia, não é para vocês substituírem a Bíblia. Todos os meus escritos é para conduzir vocês para a palavra de Deus. O nome dela era Ellen White. Ela foi uma mulher usada por Deus. Mas, e assim, ó, tem várias características dela. Em tudo que ela escreveu, ela exalta a pessoa de Jesus. A vida dela está de acordo com a lei de Deus. E nas visões que ela tinha, tudo era acompanhado daqueles fenômenos físicos que eu falei para vocês. Certo?
Mas para fechar, eu queria terminar com esse texto aqui. 2 Crônicas 20:20. 2 Crônicas 20:20. Está lá no Antigo Testamento. E esse verso diz assim: crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, a Bíblia também diz em outro verso que não havendo profecia, sem estudar profecia, as pessoas se corrompem. Então, amigos, o estudo da Bíblia, o estudo das profecias, deixa a gente com sentido, deixa a gente com um norte para o futuro. Deixa a gente com a nossa vida preenchida. As pessoas que não têm Deus, que não estudam a Bíblia, elas continuam na escuridão. E Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que a gente conhece a verdade, a gente não é mais enganado. Podem dizer o que quiser para vocês. Vocês podem assistir o que for na internet, ouvir o que quiser, mas nada mais vai enganar, nada mais vai nublar a mente de vocês. Quando vocês conhecem a verdade, vocês se apegam a ela e nunca mais esquecem. Então, gente, o que é que essa verdade deve fazer no seu coração hoje? Ela deve transformar a sua vida, ela deve transformar o seu ser. Então, quem é que hoje quer ser libertado pela verdade que vocês estão aprendendo? Amém. Quem é que hoje quer acreditar nas profecias? Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, por essa mensagem da Tua Palavra que nós vimos, e nos ajuda, Senhor, a confiar mais em Ti. Nos ajuda a confiar nas profecias, a ter esperança com relação ao futuro, de que a morte não é o fim, de que o Senhor vai vir para nos buscar e que vamos ser levados para morar contigo para sempre. Amém. Que essas profecias que nós aprendemos aqui possamos ensinar aos outros também. E assim, Senhor, crendo no Senhor, nós estaremos seguros. E crendo nos seus profetas, nós prosperaremos. Amém. Que cada um aqui, Senhor, seja libertado pela verdade que está aprendendo todas as noites. Amém. E que nunca mais eles sejam enganados. Sim. Que eles andem em liberdade, que eles sejam novas criaturas. Amém, Senhor. Que a vida deles só possa ser perdoada, que o Senhor limpe eles de todos os pecados. Amém. E que eles possam ter uma noite tranquila, que eles possam ter uma semana em paz na Tua presença. E nos traz aqui de novo amanhã, com mais pessoas, para ouvirmos novamente a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.